Olá, meus queridos! Este vídeo não é para assustar, trazer medo, trazer insegurança para ninguém. Esse vídeo é para mostrar a importância do despertar da consciência de uma forma global. Então, aqui nesse vídeo eu vou trazer algumas informações que vão trazer muita consciência para você que está assistindo esse vídeo e também vai fazer você se conectar com a importância do teu processo de despertar espiritual, principalmente. Muito se fala há muito tempo sobre teoria da conspiração, governo oculto, os mistérios que rondam esse planeta. E aí nós temos os ensinamentos de grandes mestres, como por exemplo, Jesus. Eu tenho Jesus como o meu mestre. E nós temos muitos outros ensinamentos de seres que trouxeram para a Terra a necessidade desse despertar da consciência. Então, algo aconteceu no passado. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu para que ocorresse uma queda de consciência. Existem várias teorias, mas não dá para dizer que uma teoria contém a verdade absoluta sobre o que de fato ocorreu que nos colocou nesse lugar de queda de consciência. Estamos adormecidos neste planeta. O que se sabe nesse exato momento é que existem muitas coisas acontecendo neste planeta. Um processo de evolução muito acelerado, um evento de muitas crianças nascendo, crianças muito diferentes, muitas revelações, muitas descobertas que estão vindo à tona. Então, imagina que são várias peças de quebra-cabeça que agora parece que elas estão se conectando umas com as outras. A informação principal desse vídeo é trazer relações que indiquem que de fato existe um governo oculto ou uma força oculta governando a Terra. Então, sabemos que na criação tudo é luz, quando a gente pensa no Criador, Deus, e nós somos a imagem e semelhança deste ser luz. Porém, existe a distorção da luz. Então, a luz se tornou trevas, se tornou escuridão. Então, existem seres que estão vivendo na escuridão, nas trevas. E a teoria do governo oculto diz que a Terra é governada por esses seres trevosos, que escolheram as trevas, as sombras, como domínio, como controle. Então, a Terra está sendo controlada. E foi feita uma série de coisas para que o ser humano fosse um escravo destes seres. Então, a humanidade ela está escravizada. Então, nós estamos nesta queda de consciência e a gente não consegue emergir, subir em consciência, sair deste fundo de poço, porque existe um controle oculto por detrás disso. Aqui nesse vídeo eu quero trazer uma lista de 10 pessoas que nos últimos 3 anos perderam as suas vidas. Essas pessoas, essas 10 pessoas eram físicos, engenheiros nucleares, pessoas que tinham um autoconhecimento e estavam trabalhando em descobertas que ajudariam a humanidade. Tudo que ajuda a humanidade no sentido de evolução, ajuda também a humanidade a despertar. Se existe um governo oculto, o despertar é um perigo para esse governo oculto. Como dizia Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essas tecnologias trariam, de certa forma, a verdade sobre a natureza, sobre a existência, sobre o que nós somos, além deste corpinho físico aqui, aparentemente físico, o que nós somos de fato. Então, essas pessoas que perderam a vida de forma estranha, elas estavam
trazendo informações que colocariam a humanidade em um outro patamar de conhecimento. E esse outro patamar de conhecimento poderia ser o fim do controle destes seres trevosos. Então, eles perderiam o controle sobre a humanidade. Um dos controles que eles perderiam é o controle à saúde. Então, se mantém o ser humano no controle através das doenças. E muitas das tecnologias que estavam sendo já comprovadas, testadas, são tecnologias que trariam saúde para a humanidade. Então, gente, existem muitas coisas que a gente não sabe, mas que se a gente prestar atenção nos acontecimentos, a gente vai ver que de fato tem alguma coisa errada com esse planeta. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui a lista dessas 10 pessoas que perderam a vida nos últimos 3 anos e o que elas estavam fazendo de importante para o planeta Terra e para a humanidade. Então vamos lá. Então aqui são os principais casos relatados entre 2023 e 2026. Michael David Hicks, em 2023, ele era um físico que trabalhou por mais de 2 décadas no laboratório de propulsão a jato da NASA, focado em desvio de asteroides, projeto DART. Faleceu em julho de 2023 sem causa de morte divulgada. Então percebe que o papel dessa pessoa, do Michael, era um papel importante em projetos da NASA. O segundo caso é o do Frank Maywald, que faleceu em 2024. Ele era um pesquisador ligado ao JPL também e programas de observação da Terra da NASA. Faleceu em julho de 2024, também com causa não divulgada. O terceiro caso, Mônica Reza, faleceu em 2025. Era uma engenheira aeroespacial da NASA, Aerojet Rocketdyne, e que desapareceu durante uma caminhada na Califórnia em junho de 2025. O quarto caso, Melissa Casillas, também 2025. Era uma assistente administrativa no Laboratório Nacional de Los Alamos, envolvido em segredos nucleares, que desapareceu em junho de 2025. O quinto caso é o do Anthony Chaves, também em 2025, ex-funcionário do Laboratório Nacional, também de Los Alamos, desaparecido em maio de 2025. Percebe que esses 2 casos trabalhavam no mesmo laboratório. E um desapareceu em maio e o outro em junho. Próximo caso, Nuno Lourenço, também em 2025. Renomado físico nuclear do MIT, baleado e morto em dezembro de 2025. Próximo caso, Carl Grillmeier, 2026, era um astrofísico do Caltech que colaborava com o JPL. O principal foco desse laboratório é com relação à robótica, tanto robótica para exploração dentro do planeta como fora do planeta. Então esse astrofísico, ele foi morto a tiros na sua casa em fevereiro de 2026. O próximo caso é do William, conhecido como Neil McCasland. Ele era um major general reformado e figura-chave em pesquisas avançadas do Laboratório de Pesquisa de Força Aérea. Ele desapareceu em fevereiro de 2026. Esse laboratório de pesquisa de força aérea é dos Estados Unidos, ok? O próximo caso é Jason Thomas, diretor assistente da farmacêutica Novartis, envolvido em biologia química. Foi encontrado morto em um lago em março de 2026. E tem esse caso também da Amy Scridge. Apesar de ela ter sido morta em 2022, o caso dela veio à tona agora recentemente. Então era uma pesquisadora ligada
a tecnologias não convencionais antigravidade e ela está citada como morta em 2022. Então, eu peguei aqui dos contextos, né, da investigação que vem através do Global Times, que é um jornal chinês. Ele diz o seguinte: contexto das investigações. A série de eventos que inclui assassinatos, suicídios e desaparecimentos sem vestígios levantou suspeitas sobre um possível padrão, já que as vítimas trabalhavam em áreas sensíveis como energia de fusão, detecção de asteroides, que também rastreia satélites e armas, defesa biológica e, em alguns casos, estudos de fenômenos anômalos não identificados, como, por exemplo, extraterrestres, OVNIs. Então, a gente não pode fechar os olhos e dizer: ah, não, a teoria da conspiração é só uma teoria da conspiração. Não tem nada de fundamento nisso. Eu acho que nesse momento é importante a gente abrir os olhos para que sim, existe alguma coisa que está acontecendo de forma acelerada. Isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Se a gente pegar, por exemplo, Tesla, que foi um grande inventor, ele descobriu muita coisa. Entre as suas descobertas, ele descobriu a energia limpa, por exemplo. Ele também morreu de forma estranha. E toda a documentação que ele guardava dentro do apartamento dele, nos Estados Unidos, desapareceu. Então, são queimas de arquivos que acontecem. Tudo o que ameaça a evolução da humanidade, de alguma forma, eles dão um jeito de tirar essa pessoa do movimento. Aí a gente pode incluir aqui Jesus, a figura de Jesus. A religião criou uma história em cima da figura de Jesus como sendo o salvador do mundo, e ele não salvou nada. A gente vê a situação atual. Ele trouxe um conhecimento que, sim, o conhecimento, se praticado, salvaria aquela pessoa que adquiriu e praticou aquele conhecimento. Mas ele não salvou o mundo, ok? Ele não salvou. Se tivesse salvado, estaríamos vivendo no paraíso. E isso ainda não aconteceu. Então, Jesus também passou por uma queima de arquivos. É claro que havia um propósito para o que aconteceu. A gente não sabe exatamente quais foram todos os propósitos, mas a gente sabe que ele foi morto por não aceitarem aquilo que ele trouxe, que era muito importante, muito grandioso, e naquela época também havia esse controle. Também haviam pessoas que, entre uma verdade e o controle nas mãos, preferiam o controle nas mãos. Então a Terra vem passando por isso há muito tempo. Então imagina que nesse planeta todo, quantas pessoas, quantos seres já vieram, já tentaram abrir os nossos olhos e perderam a vida quando falaram demais, e outros seres como esses que tinham o papel importante na descoberta de soluções, porque todas essas pessoas estavam trabalhando em soluções. O que acontece é que muitos laboratórios, eles não admitem que as soluções sejam implantadas, principalmente dentro das farmacêuticas, dentro do mercado de saúde. Não é interessante descobrir formas de trazer a cura por meio natural, porque nós somos um ser autocurável. Nós temos um corpo que é um corpo autocurável. Então, a gente não precisaria tomar remédios se a gente aprendesse a manipular a tecnologia do nosso corpo, que tem como matéria-prima energia. Então, para as farmacêuticas, por exemplo, não é interessante, imagina.
não haveria mais dinheiro circulando por conta da doença. E aí só é um exemplo. Dentro da religião também, se a pessoa descobrir que ela é o mestre de si mesma e que ela pode curar a si mesma e que ela não precisa de nenhum intermediário para acessar a fonte criadora, para acessar o teu poder espiritual, a religião deixaria de existir. E como rola muito dinheiro também na religião, não seria interessante. Não é interessante. E aí a gente tem os governos também. Então, se a pessoa descobrir que ela tem poder para se autogovernar e nada mais a controla, nada mais vai controlar essa pessoa, que papel terá o governo na vida dessa pessoa? Nenhum. Então, são coisas que a gente precisa trazer para a reflexão do nosso dia a dia. Então, nós estamos agora em 2026 e eu acredito que daqui para frente essas coisas vão começar a vir à tona cada vez mais, de forma mais profunda. A gente vai começar a ver coisas e a descobrir coisas e a se conectar com coisas que vai ser algo que ou a gente dá um choque de realidade e acorda, ou a gente cai no fundo do poço. Por isso que eu disse, não existe motivo para ter medo, porque se a gente não olhar para essa situação como uma situação que está nos mostrando a importância do nosso despertar espiritual, essas pessoas, esses seres que estão perdendo a vida, vão continuar. Então vão vir mais pessoas tentando trazer soluções, tentando trazer aquilo que conecta com a nossa verdade, e essas pessoas não vão conseguir expor o seu trabalho ou não vão conseguir trazer a tecnologia que nos ajudaria. Então elas são barradas, elas são cortadas, elas são tiradas do jogo. Então a gente pode entender que neste momento o planeta Terra está dentro de um jogo de domínio, onde quem está ganhando o jogo ainda é o poder manipulado pelas sombras. Haja visto a quantidade de pessoas que estão despertas e a quantidade de pessoas que ainda são manipuladas e controladas neste planeta. Pessoas que vivem na doença, pessoas que vivem na pobreza, pessoas que passam fome, pessoas que são escravas. Todo tipo de escravidão que você imaginar ainda existe nesse planeta. Todo tipo de violência que você imaginar ainda existe nesse planeta. Então é uma pequena minoria de pessoas que de fato despertaram a sua consciência e estão enxergando essas coisas acontecendo e estão cada vez mais procurando se elevarem para que não sejam parte desse jogo manipulador. Então eu me considero essa pessoa que está cada vez mais se despertando e cada vez mais distante desse jogo manipulador, porém observando. Hoje eu observo o jogo manipulador. Hoje eu sei que isso está acontecendo, essa manipulação, esse controle está acontecendo. Um outro caso que eu quero trazer aqui agora, que talvez vocês já tenham ouvido, ou talvez não, mas enfim. Existe uma pessoa, um senhor, ele já tem mais de 60 anos, ele se chama Mehan Tavakoli Kesh. Então, o Kesh, ele é o fundador da Fundação Kesh, que é uma organização sem fins lucrativos, fundada por ele, que é um engenheiro físico nuclear iraniano. E essa fundação é focada no desenvolvimento da tecnologia plasma para a energia, a saúde, a agricultura e viagens espaciais. Baseia-se na manipulação do campo magnético. Essa tecnologia de plasma se baseia na manipulação de campos magnéticos e gravitacionais, que ele chama de GANs e plasma. Qual que é a história
desse senhor. Apesar dele ser iraniano, e você liga o Irã como sendo um problema aqui para a Terra também, mas ele deixou o Irã faz muito tempo. Então ele viveu na Bélgica e atualmente ele vive na Áustria. Ele nunca conseguiu apoio no seu trabalho. Porém, como ele era uma pessoa rica, uma pessoa que tinha condições financeiras, ele mesmo se bancou. Então, há mais de 40 anos, ele já faz esse trabalho. E olha que interessante, como que ele descobriu a tecnologia que ele colocou sobre o sobrenome dele, tecnologia Cash. Segundo ele conta, ele encontrou pergaminhos. E esses pergaminhos continham informações. E ele foi decifrando essas informações e chegou nessa tecnologia. Então ele chama essa tecnologia do quarto estado da matéria, que é o plasma, que pode transformar totalmente o planeta em todos os sentidos, inclusive o da saúde humana. Então até então a gente sempre fala em 3 estados da matéria. E ele descobriu esse quarto estado da matéria, que é o plasma. E existem várias entrevistas dele pelo YouTube. Eu assisti uma entrevista dele de quase 2 horas, onde ele conta que em 2006, se eu não me engano, em 2006, ele foi capturado em um aeroporto, acho que foi no aeroporto do Canadá, e ele ficou por 3 dias sendo investigado, sem dormir. Então ele conta que várias vezes ele sofreu vários tipos de ameaças. Como ele não depende financeiramente de nada e de ninguém, ele conseguiu chegar até onde ele chegou hoje. Então ele abriu essa fundação chamada de Fundação Cash justamente para ele garantir que a informação não se perdesse, ou seja, mesmo que hoje ele perca a vida, a informação está toda documentada. E é muito interessante que ele também dá aulas gratuitas. Então, ele divulga o conhecimento, ele treina pessoas. E, inclusive, existe uma doutora no Brasil, que é a fisiologista Cláudia Untar, que já há muitos anos ela vem fazendo trabalhos usando a tecnologia Cash e ela também vem divulgando esse trabalho. Então, a Fundação Cash tem uma plataforma no YouTube em português, então Fundação Cash Brasil, e lá tem vários vídeos que tem a tradução para o português. Então ele fala abertamente do trabalho que ele faz, da tecnologia que ele já está trabalhando. Ele fala em muitas entrevistas da energia que nós temos nas mãos para curar. Ele também construiu, eles têm uma tecnologia que é como uma cápsula de cura. Ele tem tecnologia também nuclear, tecnologia de energia limpa, que era aquela tecnologia que o Tesla também tinha descoberto e tentou implementar. Então ele também traz isso como uma forma mais aprimorada, eu acredito, para o nosso tempo aqui. É como se ele tivesse pego aquela informação lá de trás do Tesla e ele lapidou isso para os nossos tempos de agora, além das descobertas que ele fez através desses pergaminhos. Eu assisti muitos e muitos e muitos vídeos dele, muitas e muitas e muitas entrevistas dele, e é muito nítido ver que ele é uma pessoa que ele capta a informação, deve ter ali uma egrégora muito grande apoiando ele aqui no planeta Terra, até por isso que ele é muito protegido. Eu assisti também na Fundação Cash em inglês, eu assisti alguns vídeos onde eles estavam trazendo informações que eram informações canalizadas mesmo de seres espirituais. E foi bem interessante isso. Então eu acredito que ele deva ser uma pessoa que trabalha, talvez seja um representante da luz de um alto escalão que está aqui no planeta fazendo esse desenvolvimento desse trabalho. E por isso, de fato, ele é uma pessoa muito protegida. Então a gente percebe o quê? A gente percebe que sim, existe o controle das sombras. E aí, gente, abram a mente para o entendimento que a maioria desses seres que a gente fala de governo oculto não são humanos.
E aí eu me conectei com uma informação, que é a informação que está na Tábuas de Esmeralda de Thoth. Esse livro consta como milhares de anos também. Segundo está contido lá, são 36 mil anos. Então, na Tábuas de Esmeralda, ele diz que quando um ser assume um cargo de um governo, que é um dos governos que controlam o planeta, sendo humano, esse ser é tirado à vida e esses seres reptilianos tomam esse corpo. Então, eles entram nesse corpo, assumem esse corpo físico, mas o que está nesse corpo físico não é mais aquela alma, é um outro ser. E aí a gente pensa que isso é teoria da conspiração também. Mas, então prestem atenção. Vou dar um exemplo do presidente Biden. A partir do momento que ele assumiu o cargo, ele se transformou. Não era mais aquela mesma pessoa, aquele mesmo ser. Alguma coisa aconteceu ali, nitidamente, não se sabe o que. Então, a gente pode se perguntar, é fantasia ou é o que de fato acontece? Se a história está sendo contada há milhares de anos, alguma coisa de verdade contém essa história. Então a gente precisa fazer algumas análises. Esse planeta, ele é um planeta problemático. Ele é um planeta que tem muitas questões mal resolvidas desde muito tempo. Muitos conflitos. Parece que o mal está sempre visível, certo? A gente sabe que existe o bem. Tudo é luz, tá, gente? Tudo é luz. Lá na tua essência, tudo é luz. Mas existe a distorção. Então, a gente percebe que, aparentemente, é a distorção que reina nesse planeta. Dito as coisas que acontecem. Então, a gente que está observando isso e que está se questionando, eu, por exemplo, muitas vezes eu questionei, mas como Jesus salvou o quê? Quando eu olho para o meu lado e quando eu olho para a minha própria vida, eu vejo que não existe um salvamento. Então tem alguma coisa errada aí. E aí a gente vai questionar aquilo que a gente ouviu. E aí eu cheguei numa conclusão de que aquilo que eu tinha ouvido e que tinham me ensinado era algo equivocado. Foi aí que eu comecei a buscar esse conhecimento, a buscar o entendimento sobre quem sou eu. Então hoje eu percebo que o planeta Terra e a humanidade em si precisa passar por um grande processo de cura e libertação. E hoje eu entendo que quando Jesus dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e ele também dizia que era preciso rasgar os véus, porque existem várias camadas de consciência, que são esses véus da programação distorcida, que cobrem a realidade do nosso ser. Então, descobrir essa verdade é buscar a verdade mais além. É a verdade sobre quem sou eu além da natureza humana. É a verdade sobre o poder do humano. Se eu estou humana, qual é o poder do humano? Uma das coisas que a Fundação Keshe traz como conhecimento é o fato de que você tem uma energia, nós, né, o ser humano tem uma energia que por si só ela já cura, ela já transforma. E aí existem várias outras formas de tecnologia que a gente pode fazer em casa. A gente pode criar várias coisas em casa que isso vão trazendo equilíbrio para o nosso sistema. Então o nosso corpo é um sistema tecnológico, só que ele não está funcionando em toda a tua capacidade, justamente porque não temos conhecimento. Então, olha só, o ser humano, nós estamos aqui como humanos, mas a gente não conhece a nossa própria capacidade. A gente não conhece a capacidade do nosso corpo, a gente não sabe do que o nosso corpo é feito, a gente não sabe por que a gente tem tais órgãos, tais sistemas. Nós temos 12 sistemas no nosso corpo.
A gente não sabe, por exemplo, todo mundo ouve falar da glândula pineal, mas são pouquíssimas as pessoas que sabem o que a glândula pineal faz, qual é a tua capacidade, para que ela foi feita, qual é o seu papel dentro da condição humana. Então, existe muita falta de conhecimento em todos os setores do ser humano. Outro ponto é que a gente também ouve muito falar sobre extraterrestres e a maioria tem medo do extraterrestre. Mas a maioria dos seres que estão aqui no planeta, que são espíritos em essência, ou seja, em essência é luz, é energia, mas que tomou forma. Então, tomamos forma. E muitos de nós tomamos formas antes de ser humano, tomamos forma como outra raça. Um arcturiano, um pleiadiano, essas raças conhecidas, raças não conhecidas, estrela. Há seres aqui que antes de ser o humano, de plasmar em um corpo humano, era uma estrela. Porque uma estrela é um ser também, o planeta Terra, a consciência Terra é um ser também. Então tudo é uma consciência se expressando. Então essa consciência que hoje pode ser você, humano, pode ter sido um outro ser de um outro planeta. E muitos ainda têm dificuldade em aceitar isso. Eu digo porque eu também tive muita dificuldade em aceitar isso. Mas tantas coisas estão sendo reveladas na minha vida com relação à minha existência e que diz respeito somente a mim, porque cada um de nós temos um projeto para ter vindo à Terra. Ninguém veio à Terra por acaso, por engano. Não, se você está na Terra, tem um propósito aí para você estar. Então você fez um caminho para chegar aqui. E esse caminho que você fez está ligado ao teu projeto aqui na Terra, ao teu propósito aqui na Terra. O propósito primário de todo mundo é acordar para isso. E o propósito secundário, que nós temos também relacionado a isso, é a gente usar isso para o bem maior da Terra. Então, a maioria das pessoas que desceram para a Terra são seres que estão tentando salvar a Terra. A grande maioria. Se você for olhar os números do crescimento da Terra em população, você vai ver que parece que foi trazido um monte de seres aqui para a Terra. Não foi uma população que cresceu por reprodução. A gente percebe que parece que os números não batem. Então a Terra foi superpopulacionada por algum motivo. Então a maioria das pessoas que estão aqui na Terra tem o propósito de, durante o seu processo de despertar, salvar a Terra. E junto com esse salvar a Terra, é salvar a humanidade também através desse despertar. Então todos esses seres que foram mortos, eles estavam de alguma forma trabalhando em uma solução de grande despertar. Então, se não existisse esse governo que barra tudo e controla tudo e faz queima de arquivo, nós já estaríamos vivendo na era quântica, porque nós somos um ser eletromagnético. Então nós estaríamos já vivendo na era quântica. Não haveriam mais doenças e muito menos a necessidade, por exemplo, de se alimentar. Nem alimento a gente precisaria mais, porque nós temos uma tecnologia que a gente não precisa de alimentação, essa alimentação que agride os animais, que agride a própria natureza. Então a gente vai caminhar para essa evolução do planeta. A gente vai caminhar. E essas pessoas, elas estavam descobrindo coisas que talvez acelerasse muito esse caminhar para essa nova geração de existência na Terra. Talvez a nova Terra, da qual Jesus falava, é justamente esta Terra.
Esta Terra, onde o próprio Keshe fala de uma tecnologia tão avançada que tudo isso que a gente vive hoje seria completamente destruído, não teria mais necessidade. Não teria mais necessidade de remédios, não teria mais necessidade de pagar conta de energia elétrica, não teria mais necessidade sequer de agricultura, ou seja, aqui seria simplesmente um jardim para a gente apreciar a existência. Então, eu quero que você reflita sobre essas informações que eu trouxe aqui nesse vídeo, se fazendo a seguinte pergunta: se eu estou vivendo sob controle das trevas, o que eu posso fazer hoje para começar a acessar a luz na totalidade, a luz do meu ser na totalidade? Porque é através desse acessar da luz do teu ser na totalidade que você consegue, inclusive, olhar para essa situação com outros olhos, captar informações sobre como viver neste mundo sob esse controle e o que você pode fazer para ajudar a si, em primeiro lugar, e depois também contribuir para os outros seres. Porque quem vai fazer essa transformação da Terra somos nós. Não é um ser lá de fora, porque a gente já veio lá de fora, ok? Nós já viemos lá de fora. Nós já somos o ser que veio lá de fora para fazer esse trabalho. Então nós estamos aqui para tomar uma decisão, que é fazer esse trabalho. Então, digamos que ser humano, aquele verdadeiro humano que foi feito a partir de Adão e Eva, talvez seja uma pequena minoria aqui na Terra. O restante são seres que vieram justamente nessa tentativa de dar esse despertar na Terra, através das experiências e através do olhar para isso, porque a gente precisa olhar para isso. Não é só ler a notícia e dizer, ok, tem seres importantes para a Terra, que são esses cientistas, astrofísicos e físicos e engenheiros nucleares, que eles estão, de alguma forma, trabalhando em prol da libertação da Terra. Então, de alguma forma, a gente precisa olhar para isso no sentido de que o que eu posso fazer hoje? Será que eu posso hoje me conectar com esse fato e passar a emanar uma vibração para que a Terra, de fato, acorde? Porque esse é o ponto. Esse é o ponto. Talvez você não tenha um conhecimento, mas você tem a tua força, a tua luz, a tua capacidade que vai além da tua relação humana. Então é se conectar com essa força. Então eu deixo aqui para você como um trabalho a refletir, que é se conectar e começar a se questionar como eu posso acessar o meu poder natural. Como eu posso acessar o meu poder natural? Como eu posso contribuir para a libertação da Terra e da humanidade? Essas perguntas vão começar a reverberar dentro de você. Isso vai gerar uma frequência, vai gerar uma vibração. E você vai começar a se conectar com a tua linha de tempo. E aí você vai começar a se conectar com fractais teus que formam essa força. E talvez eu explique isso em um outro vídeo. Mas basicamente, o teu trabalho agora é fazer essa pergunta: como eu posso me conectar com o meu poder natural e como eu posso contribuir para a libertação da Terra e da humanidade, dos seres que estão aqui adormecidos na Terra? Então, meus queridos, espero que esse vídeo tenha sido de contribuição para você.
Um grande beijo e eu te espero no próximo vídeo.